boa tarde. Está começando mais um programa Teologia Descomplicada. Nós estamos começando mais uma semaninha, uma semaninha bem acompanhada, né, Samuel? É isso, com certeza. Começar a semana bem, né? Sim, com conteúdo bom para você. E, Samuel, por quê? Qual a importância desse programa, assim, da Teologia Descomplicada? Esse programa, o objetivo dele é fazer com que você, mãe de família, pai de família, que não teve a oportunidade de estar num curso de teologia, mas que existem temas que tem dúvidas ainda, que trazem dúvida na cabeça, na sua cabeça. Então, o objetivo desse programa é descomplicar algumas coisas da teologia prática, da teologia bíblica mesmo, para que você possa começar a responder e a tirar e sanar essas dúvidas. Então, é importante esse programa por isso, né? Uhum. E é interessante, né, Samuel, porque cada programa, cada tema, quando a gente vai buscar, né, até mesmo a gente, eu estou aprendendo muito aqui com você, com os nossos convidados, Deus tem dado esse privilégio, eu acredito que quem está em casa também, que são temas que a gente está sempre na igreja ouvindo e muitas vezes não tem a clareza exata, né? E não tem aquela oportunidade de sentar e estudar sobre ele, né? Então, desfrute desse conteúdo, aprenda, coloque em prática e também compartilhe esse conteúdo. Já aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, na nossa Web TV, a sua TV missionária, tá aí a oportunidade, clica aí no sininho de notificação e se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo para que mais e mais pessoas, né, Tainá, consiga e tenha acesso a conteúdo cristão para que eles possam viver de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. Ainda mais que nós temos a campanha, né, de 1 milhão de inscritos, Exatamente. 1 milhão de missionários. É o que nós queremos. Então nós contamos com a sua ajuda aí de casa. Já manda esse link. Para um pouquinho. Agora que nós estamos na introdução, dá uma paradinha rápida e já clica lá em compartilhar e já manda para os seus contatos no WhatsApp para que as pessoas possam também estar acompanhando aqui com a gente ao vivo. E lembrando que nós temos o chat, você pode também mandar uma mensagem, sua pergunta, e que assim, no possível, né, a gente tenta responder. Exatamente. Então, o tema de hoje? O tema de hoje é um tema muito legal, um tema que muita gente tem dúvida e que a gente trouxe uma pessoa muito especial para a gente aqui para falar sobre ele. Então, o tema de hoje é a Bíblia e as tragédias do mundo. Como a Bíblia responde e a Bíblia fala sobre as questões das tragédias do mundo e como nós devemos responder sobre as tragédias biblicamente. E o nosso entrevistado de hoje é o pastor Nilson Júnior. Ele é licenciado em História pela Universitas, Centro Universitário de Itajubá, Minas Gerais. Ele é bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano José Manuel Conceição, o conhecido JMC, e também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é especialista, Tainá, em teologia, em teologia histórica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, o Andrew Jump, e é atual pastor auxiliar da nossa igreja, né, Igreja Presbiteriana de Pinheiro. Então, seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Eu que agradeço o convite para estar com vocês aqui essa tarde e espero que a gente possa aprender bastante um pouco sobre esse tema aí. Sim. Agradeço o convite. E nós que agradecemos a oportunidade de ter o senhor aqui com a gente. E eu acredito que quem está em casa também está muito feliz. Então vamos começar hoje, né? Assim, vamos sim. Já vamos começar com a primeira pergunta. E, pastor, muitas pessoas vendo tragédias que acontecem apontam Deus como culpado. Uns falam que ele não se importou com as vítimas, outros dizendo que ele não tinha poder para evitar a tragédia. O senhor poderia nos falar quem é o Deus da Bíblia? Ok. Já começaram com uma pergunta, né, que não é tão simples assim. O desafio é muito grande para querer, né, descomplicar essa questão. A gente tem que ter noção de que as tragédias e o sofrimento, eles fazem parte da experiência humana, né? Não existe ninguém, nunca existiu, não existe e nunca existirá, né, do lado de cada eternidade, alguém que não tenha experimentado tragédia e sofrimento. Ou seja, faz parte da condição humana esse tipo de experiência. Enquanto eu estou dando essa resposta aqui, né, esse programa provavelmente deve demorar aí, 40, 50 minutos, 1 hora. Ou seja, do começo desse programa até o final desse programa, a gente tem que ter noção de que pessoas estão sofrendo. Ou seja,
Abortos estão sendo cometidos, pessoas estão sendo assassinadas exatamente nesse momento, durante essa 1 hora desse programa. Injustiças estão sendo cometidas, né? Missionários nessa 1 hora de programa estarão sendo perseguidos, né? Pessoas estão cometendo atrocidades exatamente agora, ou seja, todos os dias pessoas morrem, todos os dias pessoas sofrem. Nós temos experiência e sabemos disso na nossa família. É possível que você que esteja nos assistindo esteja passando por algum tipo de sofrimento ou por algum tipo de tragédia, de modo que esses são exemplos do que eu acabei de falar. Tragédias e sofrimentos marcam a experiência humana, fazem parte, né, do que os estudiosos chamam de a grande experiência humana, né, a trajetória humana nesse mundo aqui. E aí vem a pergunta, né, quando a gente passa por sofrimentos e tragédias, a nossa experiência no meio do sofrimento e no meio das tragédias, elas vão moldando a nossa visão de quem nós somos, quem o próximo é, e se Deus existe ou não, né? A gente começa, pessoas que antes do sofrimento tinham algum tipo de certeza da existência de Deus, começam a, de repente, duvidar. Outras, passando pela mesma tragédia, começam a se apegar mais a Deus. O fato é que a nossa impressão, o fato de que Deus existe, ele não é maculado por absolutamente nada. Mas a nossa opinião, se Deus existe ou não, a nossa impressão sobre se Deus existe ou não, ela é orientada ou desorientada pela experiência do sofrimento e da tragédia, né? E aí vem a pergunta de Samuel: quem é esse Deus? Quem é o Deus especificamente que a Bíblia ensina? Eu quero ler rapidamente, pelo menos 3 textos, né, curtos aqui, que mostram um pouco de quem é Deus segundo a própria revelação dele na sua palavra. Por exemplo, no Salmo 19:1 está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, Deus é um Deus criador, ele é o criador de absolutamente tudo. Ele é o criador, né, da realidade. Ele é o criador dos homens e das mulheres, dos seres que habitam essa realidade. É um Deus que é glorioso e essa glória manifesta nas obras da sua criação. Ou seja, foi perguntado quem é o Deus segundo as Escrituras. É um Deus criador, o criador de todas as coisas. No Salmo 146:5 está escrito assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Além de ser criador, além de ser o mantenedor da criação, ou seja, não foi o Deus que deu a corda, né, no mundo e saiu, deixando que o mundo fosse regido segundo leis impessoais. Não, nada disso não. É o Deus que, além de criar, ele continua providentemente cuidando do mundo, quer nós percebamos isso ou não, quer nos momentos de paz ou nos momentos de sofrimento, de tragédia. Ou seja, é um Deus que é refúgio para todo aquele que nele crê. E o último texto que eu quero ler nesse início, lá no Salmo 120, no comecinho, está escrito assim: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Ou seja, ele é um Deus que ouve a oração do seu povo, na angústia, no sofrimento, nas tragédias. Então, algumas características que nós podemos tirar desses textos aqui, né, além daquelas que nós falamos, né, Deus é criador, ele é um mantenedor providente da criação, ele é soberano, ele é justo, ele é santo, ele é misericordioso, ele é gracioso e ele é refúgio para todo aquele que nele se refugia. Nada escapa à atenção e à soberania de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às tribulações e às tragédias. É claro que Deus é mais do que isso, mas ele não é menos do que isso. Então essas são algumas das características, né, alguns dos atributos do verdadeiro Deus que se revela na criação, de modo geral, que se revela na nossa consciência também, né? Nós já falamos isso em outros momentos, né? O ateu é aquele que fica lutando contra um ser que ele diz que não existe, né? Esse é um grande drama, mas ele, especificamente, Deus se revela na sua palavra, e a sua palavra nos mostra esses atributos sobre o nosso Deus. Em todos os momentos, ele não deixa de ser soberano quando acontecem as tragédias. Então essas são algumas características, Samuel, sobre esse Deus, o único Deus verdadeiro. Que bênção, né? Saber que Deus tem essas características nos confortam, né?
conhecer de fato o Deus da Bíblia, apesar das circunstâncias. E, pastor, biblicamente falando, por que acontecem, né, as tragédias no mundo? Conhecendo a Deus, né, sabendo dos propósitos deles, por que essas tragédias vêm acontecendo no mundo? Essa é uma outra pergunta, Tainá, uma pergunta também, né, sincera, séria. Não é uma pergunta cuja resposta é fácil, e a gente tem que sempre frisar isso, né? Não existe, para esse tipo de pergunta, não existem respostas assim tão simples, né? Nós vamos esboçar aqui algo que honra as Escrituras e que dão algumas pistas sobre como responder esse tipo de pergunta. Então, primeiro frisar que essa é uma pergunta que todos fazem em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, é uma pergunta honesta, é uma pergunta muito séria, né? E a resposta a esse tipo de pergunta, nós devemos fazer com um certo vagar, né? Devemos fazer com bastante atenção e com algumas considerações. Então, quero fazer algumas considerações para responder essa pergunta, né? Por que existem tragédias? Em primeiro lugar, é admitir que a gente não tem todas as respostas, né? Não é verdadeiro, né, não é sincero aquele ou aquela que, diante de uma pergunta dessa magnitude, simplesmente fala, eu sei, eu tenho o segredo do porquê acontecem todas as tragédias. Não é por aí. Nós não temos todas as respostas em todos os detalhes, né, de modo pormenorizado, sobre o porquê acontecem todas as tragédias. Uma outra coisa importante, que nós dissemos numa outra oportunidade, que é sempre importante a gente lembrar, que é o seguinte: normalmente, quando nós passamos por tribulação, por angústia, por sofrimento, normalmente quando nós passamos por alguma tragédia e alguém faz esse tipo de pergunta, a gente cria a ilusão que é a seguinte, pelo menos uma ilusão a gente cria. Talvez nós criemos várias, mas uma ilusão que normalmente nós criamos nesse momento é a seguinte: se eu conseguir saber o porquê que eu estou passando por essa tragédia, isso vai ser resolvido. E essa é uma ilusão, né? Tenta imaginar um momento que você passou por uma tragédia, que você perdeu um ente querido. Simplesmente saber o porquê isso aconteceu não vai resolver a situação. Então essa é uma outra questão. É uma pergunta sincera, honesta, mas saber o porquê dela em si não vai resolver a questão. Quando eu estou passando por um sofrimento, ou quando eu causo sofrimento em alguém, quando eu passo por uma tragédia, mais importante de saber a causa dessa tragédia, eu quero me livrar, eu quero que alguém me tire desse momento. Então, nem sempre saber, não é uma questão cognitiva, né? Agora, fazendo essas considerações, nós devemos considerar, a partir das Escrituras, algumas verdades, né? Então, em primeiro lugar, por que acontecem, então, tragédias? Primeiro, a gente tem que lembrar que todos os males que nós enfrentamos na nossa vida, em algum nível, eles estão relacionados, obviamente, lá na sua origem, ao episódio que nós chamamos de queda, né, que está registrado ali no texto de Gênesis 3. Né? Gênesis 1 e 2 fala sobre a criação, e aí depois em Gênesis 3 é a mancha que existe na criação, a queda do ser humano em pecado. Então, direta ou indiretamente, tudo que acontece de mal, tudo que acontece de ruim em nossa vida, repito, direta ou indiretamente está relacionado ao pecado. Com isso, eu disse que nós devemos ter calma, com isso eu não estou dizendo que se você fez um exame e descobriu, né, algum tipo de doença, isso necessariamente tem a ver com o pecado que você cometeu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo que existe de mal no mundo, tudo que existe de tragédia, em última instância, tem a sua gênese né? A sua origem naquilo que as Escrituras nos ensinam como a queda do ser humano. Então, essa é uma primeira consideração. Nós temos também que lembrar que as tragédias, elas são um dos sinais que apontam para a volta de Cristo. Né? Nós sabemos que antes de Cristo voltar, da segunda vinda de Cristo, alguns eventos precederão a sua vinda. Vão acontecer algumas coisas antes. E uma dessas coisas é o aumento, né, das tragédias. Aumento de vários eventos. Então, lá em Mateus 24, 7, 8, está escrito: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos,
em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então as tragédias, elas sinalizam a volta do Senhor Jesus Cristo. Tragédias existem desde ali de Gênesis 3 para frente, sempre existiram, mas o que vai existir é um aumento. Um aumento no volume dessas tragédias. Temos que lembrar também que Deus é soberano sobre tudo o que ocorre e que tudo, inclusive as tragédias, não fogem dos seus decretos. Essa não é uma verdade que a gente consegue entender nos seus pormenores, mas a gente sabe que nada escapa ao domínio de Deus, nem as tragédias, nem o sofrimento. E lembre-se do seguinte, o maior sofrimento que eu nunca vou passar, e quem crê em Cristo nunca vai passar, foi decretado por Deus, que é a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo sofrimento que eu venha passar em algum nível, eu não posso falar que eu sou inocente em tudo. Talvez eu não seja inocente em absolutamente nada, nem eu, nem você. Agora, houve alguém que foi até a cruz, um justo que morreu por injustos. E quem decretou isso foi o próprio Deus. Então, qualquer tipo de reflexão sobre sofrimento e sobre tragédia deve levar em consideração a morte de Cristo na cruz do Calvário, que foi um sofrimento para poupar o nosso sofrimento. E Cristo triunfou sobre o sofrimento. Eu quero ler mais um texto, Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas, não é a maioria não, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Ou seja, tudo o que acontece está sob o domínio. Nada escapa da soberania de Deus. E por fim, quero lembrar que o homem é responsável pelos seus atos, nós temos que lembrar disso, nós temos que lembrar que nós fazemos escolhas, nós fazemos escolhas certas ou erradas, ou seja, descrença, infidelidade, carnalidade, dureza de coração, blasfêmias, não arrependimento, perseguição, covardia com aqueles que são mais fracos. Quando o homem, decididamente, intencionalmente, ele busca expulsar da cultura tudo o que lembra Deus, essa é uma ação humana. E isso tem consequências. Isso em si é uma tragédia que leva a outras tragédias. Então, todas as vezes que nós queremos, que nós quisermos refletir seriamente sobre tragédias e colocar a culpa em Deus, nós temos que lembrar do que está acontecendo no mundo. Do que está acontecendo no mundo. Nada, inclusive a nossa desobediência, não foge da soberania de Deus. Mas a nossa desobediência tem as suas consequências, desde as menores até as maiores. Obviamente que nós contamos, sim, com a misericórdia e com a graça de Deus, mas nós sabemos que o homem tem feito coisas no mundo, as explosões que ocorrem no mundo, elas são boladas pelo ser humano, elas são arquitetadas pelo ser humano, Então, quando você vê alguma explosão que mata milhares de pessoas, isso não foge à soberania de Deus, mas é o homem que tem feito essas coisas todas. Então, esses são alguns princípios que nós devemos lembrar quando nós falamos sobre a questão das tragédias e por que elas ocorrem no mundo. Tainá, quantas considerações acerca das tragédias, A gente nem para perceber que tem várias questões que têm que ser levantadas, O pecado, a questão da volta de Cristo, A questão do próprio homem, a responsabilidade do homem com relação à própria tragédia, isso tem que ser levado em consideração e não é como uma receita de bolo, São várias questões que a gente tem que levantar mesmo para não colocar a culpa em quem não tem, Exatamente isso. Pois é, pastor. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação ao próprio Deus, Por que Deus ele permite tanto mal sobre a face da terra? Sim. Por que Deus permite tanto mal sobre a face da terra? A introdução é sempre a mesma das perguntas. São perguntas que têm lá a sua grande complexidade e vamos tentar, então, buscar responder essa questão. Antes de respondê-lo, eu lembro de uma resposta que um pastor batista deu há um tempo atrás, Antes de responder por que existe tanto mal, como compreender o problema do mal no mundo, ou seja, aquela pergunta clássica, que já perpassa vários séculos aí, por que um Deus bom e soberano,
ele, mesmo assim, não elimina o mal do mundo? Por que existe mal, sendo que Deus é soberano e bom, enfim? Ele diz que é interessante a gente pensar no problema do bem, né? Ele diz que é importante a gente pensar na seguinte pergunta: por que Deus permite que eu esteja vivo até agora? Por que nessa manhã eu não fui simplesmente fulminado por Deus? Que direito eu tenho, um ser que, mesmo ouvindo a palavra de Deus por anos, mesmo sendo alvo de orações por anos, mesmo convivendo com irmãos que falam do amor de Cristo para mim por anos, ainda continuo pecando na presença de um Deus santo? Ou seja, que direito eu tenho de ainda viver num universo que é governado por um Deus onipotente, onisciente e onipresente? Por que Deus ainda não me fulminou até agora? Então é importante pensarmos no problema do mal, mas também pensarmos no problema do bem, né? Por que um Deus bondoso, tão santo, permite que um cara tão ainda errado como eu e como você ainda exista? Por que ele não me fulminou nessa manhã? Então, qualquer tipo de busca por respostas a essas questões tem que considerar toda essa gama de assuntos. Fazendo essa digressão, né, terminando essa digressão, e não tentando fugir da pergunta de Samuel, né, por que Deus permite tanto mal sobre a terra? De novo, algumas considerações, né, e depois a gente tenta montar esse quebra-cabeça. Em primeiro lugar, nós temos que ser cuidadosos em nossos julgamentos. O que significa isso na prática? Isso eu estou aqui só repetindo o que o reverendo Augusto Nicodemos disse num sermão tratando desse tema, né? Cuidado, não seja apressado ao julgar a Deus e ao julgar aquilo que Deus está fazendo no mundo. Sabe por quê? Porque, primeiro, que você não tem essa competência, né? É um finito julgando o infinito. É ainda a pessoa que ainda tem pecado julgando um santo. É ainda um ignorante julgando aquele que é a fonte da sabedoria. Então, devagar, espera um pouco. E uma segunda questão, existiriam vários pontos, mas uma segunda questão é a seguinte: você não sabe, eu não sei, e nenhum de nós sabe o que Deus vai fazer lá no final, né? Biblicamente, por exemplo, é só você ler o livro de Jó. Você lê ele no começo e você vê a história lá no final. No final, Jó, aquele que passou por toda aquela experiência que você não vai passar, eu não vou passar a experiência de Jó, né? Não naqueles detalhes, não, né? E perceba que Jó não sofreu porque era um pecador, não. Ele era um homem justo e íntegro. E Deus permite que aquele mal aconteça. E aí vem a pergunta do Samuel: por que Deus permite tanto mal sobre a face da terra? No início a gente faz julgamentos muito equivocados. Às vezes até no meio a gente faz, às vezes até no final a gente faz. Mas no final do livro de Jó, ele fala que, né, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, né? E Jó é um no início do livro e é outro no início e no final do livro. A experiência do sofrimento, não em si, mas Deus sendo soberano naquela experiência do sofrimento de Jó, fez com que ele conhecesse muito mais a Deus e fosse amadurecido por Deus. Então, sejamos cuidadosos em nossos julgamentos, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo nesse sofrimento todo. Segundo lugar, nós devemos lembrar que Deus, realmente, temos que frisar isso, Deus é soberano sobre tudo, nada escapa à sua soberania. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é soberano sobre o mal, sobre os povos e sobre todas as situações. Eu sei que quando a gente passa pela tragédia ou pelo sofrimento, simplesmente ouvir isso não tira o sofrimento, mas nós temos que lembrar disso, né? E mesmo que você não lembre, Deus continua sendo soberano sobre aquilo que você está passando. A gente pode dizer que Deus está tratando o seu povo, né? Nós somos teimosos e muitas vezes nós só aprendemos quando nós realmente passamos por momentos difíceis e no meio do sofrimento Deus está tratando o seu povo. Deus também, no sofrimento e nas tragédias, ao mesmo tempo que ele trata o seu povo, Deus está também, nós podemos falar isso biblicamente, ele está julgando os ímpios. Ele, com certeza, ele está julgando os ímpios. Ele está, pelo menos, mostrando a loucura de um mundo caído, a loucura do humanismo nas suas mais variadas formas. Quando chega o sofrimento e a tragédia,
a gente começa a ter várias certezas, né? Uma delas é que o humanismo ele não serve para absolutamente nada, a não ser para nos enganar. O humanismo não sobrevive. As promessas das religiões falsas, quando chega o momento da morte, da doença, ela não serve para absolutamente nada. Ela é simplesmente um lixo. Lixo, absolutamente lixo. Não serve para absolutamente nada. Ele também está despertando no sofrimento pessoas que não estavam o ouvindo quando tudo estava normal, né? Às vezes, quando está tudo dando certo, entre aspas, a gente não ouve a Deus. E as coisas, às vezes, quando a coisa começa a dar errado, né, com aspas ou sem aspas, aí a gente começa a ouvir a Deus. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado de fazer os julgamentos, porque a gente não entende nem a nossa vida. O que dirá os propósitos eternos do Deus soberano? E nós não sabemos o fim da história, mas sabemos que Deus é soberano e Ele sempre tem um final bom. Para Ele, obviamente, e para aqueles que são dele. Eu quero terminar essa resposta com um texto, Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus está nos céus, obviamente essa é uma linguagem que tem lá o seu aspecto figurativo, porque Ele está nos céus, lugar de autoridade, mas Ele está em todo lugar. E tudo é feito segundo o seu agrado. Tudo Ele faz conforme o agrado dele. Então nada acontece fora da vontade de Deus. Eu sei que mesmo assim não responde tudo. Eu sei que a gente tem algumas interrogações, mas acredite, a resolução das tragédias não passa pela compreensão absoluta de tudo. A gente acha que se eu entender tudo, se eu entender tudo, aí a coisa vai ser resolvida. Não é uma questão de entender. Embora seja lícito nós, né, a gente querer entender algumas coisas que acontecem, mas entender tudo não vai resolver a nossa situação, mas depositar tudo aos pés daquele que, mais do que entender tudo, ele pode nos livrar desses momentos difíceis, ou então caminhar conosco nos momentos difíceis. Uau, que lindo, que bênção essa palavra. E, pastor, até voltando um pouquinho, né, no exemplo que você deu do livro de Jó, né, muitas vezes a gente interpreta ou lê ou pega uma mensagem ali, mas voltando às vezes para a prosperidade, né, passei por tudo isso e Deus deu tudo em dobro, deu melhor, e as pessoas se apegam muito a isso e esquecem do propósito real, que é o tratar, o conhecimento, a intimidade que a gente cria com Deus, né, que a gente acaba tendo que na nossa rotina, no tudo bem, como o senhor disse, né, a gente... não, tá tudo bem, daqui a pouco eu vou orar, daqui a pouco eu vou agradecer, eu vou pedir, mas tá tudo tão bom, né? E aí vem aquela pergunta, qual o propósito do sofrimento? Porque aí, como o senhor falou, muitas vezes as respostas ainda não são suficientes para o sofrimento que a pessoa está passando. Mas é importante quando a gente começa a compreender que tudo tem um propósito do Senhor na nossa vida, né? E do sofrimento, como que a gente pode responder essa pergunta assim? Perceba que na pergunta da Tainá, ela já parte do princípio que existe propósito no sofrimento, né? Então eu vou só lembrar isso só, né? Porque se a pergunta fosse, existe algum propósito no sofrimento? Seria, existe. Mas a pergunta é, qual é o propósito de Deus no sofrimento? Ou seja, já parte do pressuposto que o sofrimento, ele não acontece em meio a um vácuo, né? O sofrimento ele acontece num ambiente onde Deus é soberano, ou seja, existe propósito no sofrimento. Mesmo que enquanto nós passamos por ele, nem sempre a gente consiga enxergar tudo isso, né? Porque nós estamos ali no meio do sofrimento e nem sempre isso a gente consegue. Na verdade, a gente nunca consegue por nós mesmos, é só pela ajuda, pela graça, pelo favor de Deus. Mas existe sim propósito no sofrimento. Eu quero aqui lembrar, né, o que um teólogo muito precioso chamado Jerry Bridges, num livro que fala sobre isso, né, é um livro chamado Deus está mesmo no controle, né, é uma pergunta, e ele diz o seguinte, ele diz que nós podemos confiar em Deus nas tribulações pelo menos por 3 motivos. Existe propósito de Deus no sofrimento por pelo menos 3 motivos. Em primeiro lugar,
você tem que lembrar que Deus é soberano. Isso nós já falamos, vamos só repetir. Agora, ele frisa um pouquinho colocando uma palavrinha que vai qualificar essa soberania. Primeiro, lembre-se que Deus é absolutamente soberano. Mesmo quando nós não enxergamos nada disso, o fato de Deus ser soberano, ele não pede licença para nós, para ele ser soberano, né? Quer nós entendamos, quer nós não entendamos isso, ele continua sendo soberano. Segundo lugar, nós temos que lembrar que Deus é infinito em sua sabedoria. Ou seja, além dele ser absolutamente soberano, ele tem sabedoria que é infinita, ou seja, nada pegou ele de surpresa, ele sabe o que está fazendo, mesmo que a gente, sempre for frisar isso, mesmo que nós não entendamos. Em terceiro lugar, né, Deus é perfeito em seu amor. Deus não vai dar um presente ruim para aqueles que são seus. Nunca. Né? Aí eu sei que você, de repente, agora que está passando por uma tragédia ou uma tribulação ou um sofrimento muito intenso, é possível que você não veja isso daí. Mas é importante que nós lembremos uns aos outros sobre isso. Que Deus é absolutamente soberano, que Deus é infinito em sua sabedoria e que Deus é perfeito em seu amor. Quero lembrar aqui o Salmo 56, 3 e 4, que diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Então perceba que simplesmente ler esses dois versículos não vai nos tirar da tragédia, não vai resolver, como num passe de mágica, o sofrimento no qual nós estamos, né? No qual nós estamos inseridos. Mas, pela graça de Deus, lembrar dessas verdades pode sim, pela graça de Deus, fornecer verdadeira esperança para aqueles que estão passando pelo sofrimento. Porque ele foi escrito, né? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E é confiar quando você às vezes não entende o que está acontecendo. E aí você confia em Deus. A Tainá perguntou qual que é o propósito de Deus no sofrimento. Né? Eu coloquei essas questões introdutórias e alguns propósitos de Deus no sofrimento. Em primeiro lugar, o sofrimento deixa bem claro, as tragédias deixam bem claro que o céu não é aqui. O céu não é aqui. Esse é um dos propósitos de Deus no sofrimento. Né? A gente sabe que o céu não é aqui. Haverá um lugar, existe um lugar, que é os céus, e depois os novos céus e nova terra, né? Onde lá não existe choro, né? Não existem lágrimas, não existe sofrimento. Mas quando nós sofremos, aquelas ilusões de que tudo que eu preciso é estar aqui, elas são dissipadas. Então o sofrimento tem um propósito, tem alguns. O primeiro deles é mostrar que o céu não é aqui. Um segundo é expor, isso já falamos, vamos repetir, é expor a inutilidade do humanismo. Seja de viés filosófico, seja de viés ideológico, político, religioso, ou seja, qualquer tipo de tentativa de dar esperança baseado em qualquer lugar que não for Deus, a sua palavra, é inútil no momento do sofrimento. E a gente sabe que é no sofrimento que a validade da religião, que a validade das nossas ideias, que a validade da nossa esperança é realmente testada. É no fogo do sofrimento. Se o que você pensa sobre a vida, se a sua filosofia religiosa ou religião filosófica, se o que você crê na hora do sofrimento não produz real esperança no meio do sofrimento, aquilo é realmente inútil. E o sofrimento tem como propósito, além de deixar bem claro que o céu não é aqui, ele também expõe a inutilidade, né, do humanismo, do secularismo ou de qualquer outro ismo que não encontra base de sustento na Escritura Sagrada. O sofrimento também tem o propósito de fazer com que a gente se identifique com o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu, venceu o sofrimento, venceu a morte. Ele experimentou o sofrimento que estava reservado para mim e para você, para que nós não passássemos por esse sofrimento. Mas o sofrimento na nossa vida, né, não o sofrimento da condenação, mas o sofrimento que ainda resta nesse mundo, ele tem propósito de nos fazer mais parecidos com Cristo, de moldar o nosso caráter, né? E Paulo deixa bem claro que isso é privilégio.
Não nos foi dado somente a graça, né, da gente viver pela fé, mas também de morrer, né, tendo Cristo como nosso grande Senhor e Salvador. Então, esses são três, né, possíveis pontos, né, daquilo que aponta para o propósito no sofrimento. Nossa, sem palavras para expressar. E é interessante, né, Samuel, antes de nós continuarmos, assim, essa questão do o céu não é aqui, porque a gente vê muitas pessoas ainda na igreja falando, mas Deus criou um mundo tão perfeito, tão lindo, tão... E o céu não é aqui. Ainda você vê pessoas, né, querendo isso, e é bom que a gente lembre. Que... No coração do cristão deve estar sempre esse sentimento de minha casa, meu lar não é aqui, né? Meu local não é aqui, minha casa é nos lugares celestiais, né? Isso é muito bom. Gente, a gente quer agradecer a presença do Eliseu, da Francisca, que falou a palavra abençoada, a Carla Rocha também aqui, conversando com a gente, falando palavra que liberta, transforma, glória a Deus. Prossigamos para o alvo, a Evelyn dizendo aqui, tem aqui também o Leonardo Paulucci, pastor, dizendo que gosta muito do Senhor. E também tem a Ruth falando aqui, o pastor tem toda a razão, concordo plenamente. Nós contribuímos muitas vezes com algumas tragédias. Realmente, Ruth, realmente, às vezes, e muitas das vezes, nós somos os culpados mesmo. Exatamente. E a Wanda também está aqui com a gente. Isso, a Wanda hoje estava de manhã na vida devocional. Deus continue abençoando a sua vida, Wanda. Amém, isso mesmo. Muito bom. Pastor, mais uma pergunta para o senhor. Como podemos encontrar consolo e esperança em meio a essas tragédias? Ok. Primeiro, um grande abraço, né, àqueles que nos acompanham também. E como a gente pode, né, encontrar, então, consolo, né, esperança em meio às tragédias? Somente em Deus, somente na sua palavra, somente em tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Né? Então, uma resposta mais direta, né, uma resposta mais descomplicada, né, tentando honrar aí o nome do programa, seria exatamente isso. Só existe consolo, só existe esperança em Deus. Né? Quando nós somos realmente sustentados pelo poder de Deus. Quando nós somos orientados e experimentamos as verdades da palavra de Deus na nossa vida, em nossa vida. Né? Não é só conhecer, mas realmente experimentar as verdades que a palavra nos ensina. Nós experimentamos consolo também, obviamente, e isso é obviamente ensinado na Escritura Sagrada, quando irmãos, quando irmãs oram por nós, oram conosco, né? Nos ajudam de modo prático. Né? Às vezes a gente acha que, às vezes, realmente falar, explicar algo pode ajudar muito, mas normalmente no sofrimento nós precisamos de uma presença amiga junto de nós. Saber que a pessoa está chorando junto conosco, saber que a pessoa está ali, um ombro amigo junto conosco. Né? Então, mais do que explicações, até porque tem coisas que ninguém consegue explicar. E às vezes explicar, né, não vai, como nós dissemos, né, e repetimos aqui, não vai adiantar. Né? Simplesmente chegar para alguém que está chorando a morte de um filho, ou a morte de um ente muito querido, ou alguém que experimentou um outro tipo de tragédia, né? E simplesmente falar assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que isso é verdade, mas simplesmente ouvir essas palavras não vai resolver muita coisa. Mas de repente você, eu estou aqui do teu lado, estou aqui orando por você, quando puder eu quero orar com você, chorando junto com você, né? Você sabe que tem uma presença amiga no meio do sofrimento. Né? E isso, de repente, é mais importante do que outras tentativas. Mas eu quero ler, né? Eu quero ler pelo menos 3 textos aqui da Palavra de Deus que nos ajudam, dos vários outros textos que podem nos dar esperança. Né? O Salmo 130 é um deles. Né? Lá está escrito assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda.
Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa, abundante redenção, é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Há um tempo atrás nós expomos esse texto e nós vemos aqui o salmista, nós não sabemos exatamente qual que é o contexto histórico no qual o salmista está inserido, mas nós sabemos o que a gente pode chamar de contexto existencial. A gente não sabe, provavelmente ele deva ter caído num pecado e ele está lembrando de algum pecado, mas ele está numa situação muito difícil. E aí vem a expressão das profundezas clamo a ti. Ele faz um clamor, E aí depois ele deixa bem claro, ele tem o momento da espera dele, que é um momento que nós normalmente não gostamos. Ninguém gosta de pedir e ter que esperar muito. A gente quer pedir que aquilo seja respondido quase que imediatamente. Mas isso é o que a gente quer, mas não é normalmente isso que acontece. Então o salmista ele clama, o salmista ele tem um momento da espera dele. O salmista também no final ele prega a palavra de Deus para o seu povo, enfim. Um outro texto bastante conhecido, Salmo 119, 25. A minha alma, o salmista diz assim, a minha alma está apegada, grudada, colada no pó. É uma experiência de quase morte. A minha alma está apegada ao pó. E aí ele tem o clamor dele, vivifica-me segundo a tua palavra. E a gente sabe que no final das contas, somente aquele que é a palavra eterna, o verbo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo, é que pode realmente nos ajudar nesses momentos tão difíceis. E Isaías 43, 1 e 2, está escrito assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então perceba que Isaías, que em outros momentos fala do Senhor Jesus Cristo, o renovo de Israel, que é um homem de dores, ou seja, se tem alguém que compreende, que sabe o que é sofrimento, é o Senhor Jesus Cristo. Agora, só Ele sabe o que é sofrimento e só Ele venceu todo o sofrimento. Então, se tem alguém que pode nos enxugar as lágrimas, é aquele que passou por todo o vale da sombra da morte e triunfou, porque Ele é o Senhor da vida. Então, onde encontrar esperança e consolo em meio às tragédias? É somente na graça, na misericórdia de Deus que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Muito bom mesmo. Muito bom. Que mensagem, que tema, que a gente falou aqui, nos trouxe muitas questões na mente, para a gente refletir sobre como a Bíblia pode responder às tragédias e quais são os propósitos desses sofrimentos na nossa vida. Exatamente. É porque é muito difícil, a gente está numa situação, ou acompanhar alguém que esteja passando por isso, e muitas vezes a gente não encontra palavras, não encontra como argumentar, às vezes porque a gente está tentando ir com os nossos discursos, com as nossas condolências ali, querendo dar o apoio, mas quando a gente vai na palavra de Deus, quando a gente conhece, compreende bem a oração, o estar junto, assim mesmo, não estando presente no momento, mas você demonstrar essa presença ali, com certeza ajuda muito, e Deus está fazendo isso com a gente o tempo todo, Ele está presente com a gente o tempo todo. E antes de ir para a última pergunta, nós estamos já caminhando para o final, eu gostaria de ler até a Wanda, uma mensagem da Wanda, que ela fez como se fosse um esclarecimento. Ela colocou assim: então o sofrimento vem para nos tirar da nossa zona de conforto e para nós buscarmos a santificação e termos o desejo de irmos para o céu e, portanto, pegarmos o Evangelho para passarmos a volta de Cristo. Ela fez um resumo e já jogou uma pergunta assim. Esses são algumas das verdades que estão em volta à questão do sofrimento. O sofrimento tem esse propósito, de nos fazer mais parecidos com Cristo, de deixar bem claro que o céu não é aqui, que a Wanda colocou muito bem em outras palavras, mas a gente não consegue entender todos os aspectos.
Quando você vê, por exemplo, de repente, um servo de Deus consagrado ou uma serva de Deus consagrada, né, que passa por sofrimentos. E você não consegue colocar, nem sempre dá para a gente colocar em todas as gavetinhas e explicar nos seus pormenores todos os aspectos que estão envoltos na questão do sofrimento. Né? Eu estava lendo, inclusive, esse livro, né, que eu indico para vocês, o livro Lamento, a Fé em Meio ao Sofrimento e à Morte, que foi escrito por esse filósofo aqui calvinista chamado Nicolas Wolterstorff, holandês. E aqui nesse livro ele relata, eu creio que é impossível lê-lo sem chorar. Né? Se você conseguir, depois você manda o meu nome, que eu mando esse livro para você. Mas eu quero ver só como é que você vai provar que você leu sem chorar, mas enfim, se você conseguir provar, eu mando o livro para você. É um livro só, tá? Mas falando sério, né? Ele narra aqui a experiência dele da morte do filho dele de 25 anos de idade. O filho dele, né? Um cristão, e ele gostava, entre outras coisas, né? Gostava muito de viajar, de aventuras, e quando ele esteve ali durante um período na Alemanha, ele escalando montanhas, ele morreu. E aí no livro ele narra esse sofrimento todo, né? Que é um sofrimento diferente. Uma coisa é quando você vê, uma coisa é o filho, né? Ver o pai morrer, que é algo natural, né? É normal que os pais eles partam antes dos filhos. Agora, uma outra coisa que é completamente diferente, que é igual, mas é completamente diferente ao mesmo tempo, é quando você é pai e testemunha a morte trágica de um filho, né? Inclusive ele coloca aqui, né, que isso, inclusive lá no filme Senhor dos Anéis também, né, quando um filho de um rei ele é morto, ele narra isso, né, é injusto, né, ele falando naquele contexto de dor, é injusto, não dá para entender os filhos indo antes dos pais. Eu é que deveria ter ido antes, né? Então, em alguns aspectos a gente consegue fazer afirmações baseadas nas escrituras sobre sofrimento. Mas ninguém consegue entender todos os aspectos e colocar sempre nas gavetinhas. A Tainá estava falando uma coisa muito importante que eu lembrei, né? Eu lembro quando eu perdi minha mãe, e aí veio, né, várias pessoas, na melhor das boas intenções, consolando, e eu dou graças a Deus por todas elas. Mas eu lembro de um amigo meu, né, um dos melhores amigos que eu tenho, que é o Heron, e ele perdeu o seu pai antes. Né? Então ele sabia que chegar simplesmente com versículos dizendo, ó, o Senhor é o pastor, Ele nunca vai faltar nada para você. Né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso está certo, está na palavra. Isso é verdade. A grande questão é se é sábio sempre você citar textos para quem está sofrendo. E ele falou assim, Nilson, quando ele chegou em mim, ele falou, Nilson, eu sei que você está passando. E eu sei que eu aqui colocar textos não vai adiantar tanta coisa. Só quero te dizer que te dar um abraço e dizer que eu estou do teu lado e precisando de alguma coisa, eu estou aqui junto com você. Essa foi uma das coisas que mais me ajudou naquele contexto. Então é ter sabedoria bíblica na hora de buscar confortar alguém que passa por tragédia ou por sofrimento. Se você já passou por um sofrimento mais intenso ou uma tragédia, você sabe do que eu estou falando. Se você não passou, você ainda tem a tentação de achar que vai conseguir explicar e que o conforto virá da sua explicação. Eu te adianto que não virá. Biblicamente, não virá. O que nos ajuda é a presença de Deus, a presença amiga de Deus, direta ou colocando pessoas que te amam ali perto de você. Tá? Uma coisa, a Wanda falou que vai ler, pastor, o livro Filmando. Ela vai ler o livro Lamento Filmando. Lamento Filmando. Pastor, o senhor contando aí essa história da sua mãe e tal, e do seu amigo, eu lembrei de um texto que me confortou muito em períodos que eu estava passando por problemas e tal. É lá em 2 Coríntios, o capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Eu acho esse versículo aqui, o versículo 4, lindo. E Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nossa, interessante que nossas experiências de sofrimento vão gerar consolo, né? Deus vai nos consolar e com a mesma consolação que Deus nos consolou, nós vamos consolar outros, né? Então, a experiência do seu amigo com relação ao Senhor
prova que esse texto de fato é verdadeiro, né? Então, como é lindo, né, ver a Bíblia dando suporte, auxiliando nessas questões, essas minúcias da vida, né? Então, é sensacional, sensacional. Muito bom. E antes da gente já partir para nossa última pergunta, eu queria até ler o comentário da Patrícia Lexmott. Ela falou: eu estou passando por uma situação muito complicada de saúde, com um diagnóstico incerto pelos médicos, e realmente a palavra de Deus é quem me tem confortado. Então, e o que nós estamos vivendo hoje também, né, pastor, assim, diante de tudo essa pandemia, né, esse vírus, quantas famílias, quantos amigos próximos da gente, né, têm passado por uma situação tão difícil, né, e é Deus que sustenta, que conforta e mantém a estrutura ali. Como o senhor falou, né, a gente vê muito essa questão das dificuldades no mundo e a gente tem que ver o agradecimento, né, por que Deus ainda não me fulminou, por que eu ainda estou aqui e o propósito de Deus, né, ver o propósito de Deus mediante todas essas dificuldades, sofrimento. E pastor, para a gente assim fechar, o senhor gostaria de fazer umas considerações finais para a gente? Sim, sim. Primeiro, bem lembrado o texto, né, de 1 Coríntios Samuel, exatamente isso. Quem sofre e é consolado por Deus, um dos propósitos, seria um outro propósito que eu não falei e o texto deixa bem claro, e você bem lembrou, né? Um outro propósito de Deus no sofrimento. Deus, quando cuida de alguém no meio do sofrimento, aquela pessoa que foi cuidada por Deus, ela agora está mais capacitada para quando vê uma pessoa sofrendo, ela ir lá e promover pela palavra de Deus consolo, né? Lembro de um outro amigo, né, que passou pela experiência do câncer há uns 2 anos atrás. Hoje, quando ele vê um outro amigo com câncer, ele tem, pela palavra de Deus e pela experiência dele, mais sensibilidade, né, para tratar alguém que passa por um momento desse daí. Então é exatamente isso. A experiência, né, do meu amigo, ela ilustra o texto que o Samuel leu de 1 Coríntios. Algumas considerações que eu queria fazer, né, são as seguintes. Em primeiro lugar, uma frase de uma escritora chamada Emily Dixon. Ela disse o seguinte, isso aqui é precioso: depois de uma grande dor, um solene sentimento sobrevém. Sei que parece estranho, né? Mas preste atenção. Depois de uma grande dor, um solene sentimento sobrevém. O que ela está dizendo aqui, o que a Emily Dixon está querendo transmitir aqui é que ninguém gosta, ninguém quer intencionalmente, né, passar pela dor. Eu não quero sentir dor hoje, nem amanhã e nem depois da manhã. Eu não quero passar por tragédia nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. Só que a vida tem isso. Como nós dissemos no início e reafirmamos aqui no final, sofrimento faz parte da condição humana, né? Quer você acredite na Bíblia ou não, isso aí é verdade absoluta. E o livro que deixa isso bem claro é a palavra de Deus, ponto. Você pode lutar contra isso e um dia você vai passar por isso. A questão, o que vai diferenciar em quem você quem é a sua âncora metafísica, né, como os filósofos dizem, ou numa linguagem bem mais simples e descomplicada, né, quem é realmente o seu redentor? Quem é aquele que te dá esperança? É você mesmo? São as filosofias que o homem inventam? Ou realmente é o autor e consumador da fé que passou pelo sofrimento, que a gente nunca vai passar, né, por causa dele, e venceu o sofrimento? E esse é o teste grande final, né? Quer você acredite, quer não acredite. Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, se para você a palavra de Deus é realmente a palavra de Deus, ou se a Bíblia é realmente só um livro, né, que não tem nenhum valor, enfim, um dia todos nós, aqueles que creem e aqueles que não creem, vão topar várias vezes, provavelmente na vida, com sofrimento e com tragédias. A questão é em quem você confia, né? Tenta imaginar, e voltando para a frase aqui da Emily Dixon, né, o que ela está dizendo aqui é que quando nós passamos por experiência de sofrimento, dor e tragédia, parece que as verdades da vida vêm à tona. Quando a gente passa por realmente sofrimento e dor, aquelas coisinhas que a gente acha que são importantes, elas somem na hora. E aí realmente vem o que ela diz aqui, ó, um solene sentimento sobrevém. Aí realmente aquilo que é periférico na vida realmente fica na periferia. E a gente sabe que a vida é algo muito sério, né? Então, o sofrimento ele faz também com que a gente pense naquilo
que realmente importa na nossa vida. Todos sofrem, né? Como nós já dissemos, sofrimento faz parte da nossa condição. Uma coisa muito importante que nós não dissemos até agora e vamos repetir, embora eu creio que todos nós já sabemos disso daqui, saibamos disso daqui, né? O sofrimento, ele não é algo intrínseco a toda a experiência humana. Por que a gente fala isso, biblicamente? Porque não existia sofrimento em Gênesis 1 e 2, e não existe sofrimento em Apocalipse 21. E não existe sofrimento nos novos céus e nova terra. Ou seja, sofrimento faz parte da condição humana pós-Gênesis 3, pós-episódio da queda. Do lado de cada eternidade, sofrimento faz parte da condição humana. Mas um dia, não haverá mais nenhum sofrimento para aqueles que creem e que confiam naquele que venceu o sofrimento. Né? Então, o sofrimento ele foi adicionado na queda, mas ele não faz parte daqueles que estarão glorificados com Jesus Cristo nos novos céus e nova terra. Ou seja, há esperança. E a esperança não é o pastor que inventa, não é a igreja que inventa, é o próprio Deus na sua palavra que deixa isso muito claro. Um dia, não haverá nenhum sofrimento. Sofrimento faz parte do nosso crescimento. É impossível amadurecer sem sofrimento. Não existe ninguém maduro que não tenha sofrido. Então, se você quer amadurecer, você vai sofrer. Ah, mas eu não quero amadurecer, não. Então, não vou... mesmo se você não quiser, você vai sofrer do mesmo jeito. Ou seja, não tem como correr. Não tem como correr. Mas toda pessoa madura, ela passou por experiência de sofrimento. Sofrimento ou tragédia podem ser o contexto tanto para o questionamento da fé, ou seja, pessoas experimentam sofrimento e questionam a Deus. Mas o sofrimento e tragédia também podem ser o contexto para a reafirmação da fé. Quem faz a diferença é a graça de Deus na sua vida. Ou dizendo numa linguagem aqui horizontal, quem faz a diferença nesse sentido, pela graça de Deus, é em quem você crê. O contexto do sofrimento, você vai se afastar de Deus ou você vai se aproximar de Deus? Você vai questionar a Deus rebeldemente ou você vai questionar a Deus para conhecer mais a Deus? Explicações sobre as causas do sofrimento não trazem alívio. Nunca trouxeram, não trazem e não trarão. Responder à pergunta, onde está Deus quando chega a dor, não resolve o problema da dor e nem alivia a dor. Como eu disse e repito pela última vez, presença amiga, cuidadora e sobrenatural de Cristo, sim. Eu quero terminar com o texto de Mateus 11:28, que todos conhecem, né? Aquele que sofreu e venceu o sofrimento disse isso daqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você crê nisso? Você não crê nisso? É você que vai dar essa resposta. Que a sua resposta seja realmente depositar aos pés de Cristo toda a sua vida. Que Deus o abençoe. Bom, pessoal, depois de uma explicação dessa, que Deus continue abençoando sua vida, pastor, e que continue lhe dando sabedoria do alto para explicar esses temas que são polêmicos, que geram realmente muitas dúvidas e perguntas, mas que hoje o senhor conseguiu explicar e nos ajudou muito a entender como a Bíblia pode responder às tragédias do mundo. Nós ficamos por aqui, mas eu quero lembrar a vocês que hoje teremos o Conexão com Deus, com o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E o tema de hoje é 10 razões por que somos mais que vencedores. O texto, a pregação vai estar baseada em Romanos 8, 26 a 39. Então, não perca, que Deus abençoe a sua vida. Também lembrando que compartilhe esse conteúdo para o seu amigo ou a sua amiga, e que ele possa ser abençoado também. Outra lembrança, Tainá, que eu já ia esquecendo, olha. Amanhã, às 10 da manhã, nós teremos o Manhã IPP com os nossos queridos, a Lídia e o Pedro, né? São sensacionais. E que Deus continue abençoando a sua vida. Sim, verdade. Fiquem todos com Deus.
Espero que a palavra tenha sido esclarecida, como o próprio Renato aqui escreveu, que ele foi apresentado de uma forma bem descomplicada, de fácil entendimento. Então, assim como ele também, acho que compreendeu, espero que você também tenha compreendido. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Né? Forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que tá ficando, que Deus continue te abençoando nessa tua caminhada cristã. Nossa caminhada cristã. É verdade. Deus abençoe. Tchau, tchau.